Beleza. Então, através dessa ferramenta do círculo de Mohr, a gente consegue perceber que aquelas tensões que a gente calcula, né, através das equações fundamentais, aquela, por exemplo, do momento fletor, vou pegar aqui opções de ponteiro, um laser, né? Por exemplo, as tensões, né, que a gente calcula em uma viga ou um eixo, né, a partir da descoberta do momento fletor, elas não são necessariamente as tensões que vão realmente trazer algum prejuízo para o material, né? A gente vê, por exemplo, nesse exemplo aqui de círculo de Mohr, que uma tensão, os valores calculados de tensão são 40, né? Que está mais ou menos por aqui, nesse ponto aqui, né? 40. E através do círculo de Mohr a gente vê que em outros planos da seção, né? Em outros planos, há uma tensão maior atuando, né? Se a gente for aqui, ó, é aquele exemplo da borracha, né? Se a gente esticar uma borracha, né, e a gente pegar um elemento infinitesimal, né, paralelo às superfícies desse eixo, a gente vai ter uma deformação. Mas, se a gente pegar e girar esse elemento infinitesimal a 45 graus, por exemplo, a gente percebe que também há deformações, que também há tensões agindo aqui nesses planos que são diferentes, na verdade, do que agem quando a gente analisa dessa forma, né? Porque aquelas equações ali aquelas equações convencionais aqui essas equações principais aqui de tensão, né? Elas estão, na verdade, calculando esse tipo de elemento infinitesimal aqui, né? Quando, na verdade, em outros planos dessa minha seção transversal, eu tenho outras solicitações que eu desconheço, né? E que muitas vezes, como nesse caso aqui, ela é maior do que a minha tensão calculada, né? Por isso que, então, se a gente for dimensionar uma peça através desse tipo de esforço atuante, a gente corre o risco sério de errar o dimensionamento, né? Errar a estimativa. E aqui são as equações, né? Das equações normais, né? Das tensões normais e da tensão cisalhante máxima, né? A partir das tensões que tu encontra, né? As tensões que tu encontra de tração e de compressão, né? E a partir de um cisalhamento que tu tenha por torque, por exemplo, então tu encontra as tensões principais, né? Normais. E aí tu tem ainda as tensões principais, tá? A tensão de cisalhamento máxima, né? Que é justamente essa parcela aqui. Então essas são as equações do círculo de Mohr, né? Para te encontrar. E aí o que eu vi na prova, normalmente, foi que alguns conseguiram desenhar esse círculo de Mohr aqui e fizeram de forma correta, e outros eu vi que não entenderam muito bem assim o desenho e como a montagem do desenho, né? Mas enfim, eu tentei explicar mas é isso. Agora a gente vai, volta e meia, ele vai aparecer para nós, a gente vai fazer outros exemplos. E aí terminamos por determinar, por exemplo, tensões principais num eixo, né? Num eixo com engrenagens aqui. Deixa eu só... Então a gente teria um eixo, né, com solicitações, e a gente precisava determinar as tensões principais aqui, né? Quais são as tensões que a gente tem que se basear.
Mas aí entra um lance interessante, né, em projetos, é o seguinte, é o que a gente chama de deflexão em vigas, né, dentro do regime elástico. Porque em projeto a gente não está interessado em trabalhar na região plástica, né, daquele gráfico de tensão e deformação. A gente trabalha dentro do regime elástico. A gente não quer que o nosso material ele entre num regime plástico, porque a gente não sabe o que vai acontecer se ele entrar no regime plástico, né? Ele pode sofrer deformações, e essas deformações vão ser permanentes, e a gente não quer isso num componente de máquina, né? A gente não quer que ele sofra uma deformação e que ele se mantenha naquela deformação, né? A gente não quer isso, a gente quer que ele admite uma deformação, a gente admite uma deformação, mas que quando retirada a solicitação, o componente volte ao seu estado original, né? A gente vai usar deformação plástica, a gente quer analisar a deformação plástica lá nos processos de conformação mecânica, né? Que lá sim a gente quer deformar materiais, então a gente precisa saber os limites plásticos ali, né? Do teu material. Só que é o seguinte, né? Se a gente sabe que qualquer esforço, qualquer esforço atuante em um material, numa viga, por exemplo, ela vai gerar uma deformação. Por menor que seja, mas ela vai gerar. Por menor que seja o esforço, alguma deformação ela vai gerar, né? Então, se essa deformação ela não causar algum escoamento, se essa deformação não for superior aos limites, ao limite elástico à tensão de escoamento, né? Ele vai voltar ao estado original. E isso significa que a gente está trabalhando dentro do que a gente chama de regime elástico, né? Eu vou botar uma regime elástico. É isso aqui que a gente trabalha dentro de projetos, né? Que é basicamente aquela... E aqui eu vou... Né? Então, é dentro do regime elástico, onde eu sofro deformações, porém essas deformações, a peça volta ao seu estado original, né? Só que é o seguinte, né? Tu imagina, vamos dimensionar nossa peça, calculamos as tensões principais lá e tal, dimensionamos o nosso eixo em relação às tensões principais, calculamos lá e dimensionamos, achamos as nossas tensões principais, tensão 1, né? Tensão 2 e cisalhamento máximo. Beleza, vamos dimensionar então um eixo baseado nesses valores aqui, né? E aí vamos achar um diâmetro, por exemplo, num eixo naquele eixo que a gente estava trabalhando, que é onde tem umas engrenagens, né? Num eixo árvore, e vamos achar um diâmetro. Beleza, então a gente vai conseguir determinar um diâmetro mínimo, né, para aquele eixo árvore. Pô, conseguir determinar um diâmetro mínimo usando um aço 1020, um aço 1045, um diâmetro, né, ali no limite das minhas tensões e tal. Só que quando a gente está falando em máquina, né, ou até mesmo numa estrutura metálica, a gente tem que analisar também a deflexão que esse diâmetro que essa minha viga, nesse diâmetro que eu coloquei, vai sofrer. Porque tu imagina um engrenamento, né?
Imagina esse engrenamento aqui, né? Se eu dimensionar meu eixo em relação às minhas tensões principais e dimensionar um eixo o mínimo diâmetro possível que atenda as minhas tensões principais, eu não sei o que pode acontecer em relação à deflexão do meu eixo. Eu não sei quanto que ele vai, porque a gente sabe que um eixo submetido à flexão, eu não sei me dar cor aqui, ele vai fazer justamente, ele vai ter uma flecha. E tu imagina no engrenamento aqui, essa flecha for excessiva e escapar os meus dentes, né? Sair daquela zona de pressão máxima ali, né? De pressão de contato e tender a escapar ou ficar afastar mais do que o admissível, né? E a engrenagem começar a ficar barulhenta, vibrações, enfim, aquecimento, desgaste excessivo de dente, né? Carregamento em cima de regiões frágeis, mais frágeis do dente, por exemplo, carregamento excessivo em cima da cabeça, só a cabeça do dente trabalhando, né? Então, a deflexão, então, ela acaba sendo um fator dominante dentro da escolha do teu diâmetro, né? Da tua análise de projeto. Então, além das tuas tensões principais, depois de visualizado as tensões principais e achado um diâmetro, por exemplo, uma dimensão, a gente tem que analisar se essa dimensão vai atender os nossos requisitos de deflexão, né? Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com uma estrutura metálica, um piso, por exemplo, de um deck, né? Um deck, né? E esse deck ele tem um limite, né? Esse piso ele tem um limite de deformação. Eu não posso trabalhar, projetar o meu deck lá no limite da bitola. Não, ele vai se deformar, mas não vai romper. Ok, mas eu não quero isso num piso, eu não quero caminhar pelo piso e sentir que ele tá flexionando, né? Que ele está se mexendo. Então, através de, por norma, né? Aí existem normas para isso, a ABNT, por exemplo. A ABNT vai determinar, bom, estruturas metálicas para piso, né? A gente tem uma deflexão máxima permissível, certo? Então, essa análise, ela é fundamental dentro da deflexão. E isso que a gente está falando, claro, né? E isso que a gente está falando, essas deflexões, elas são deflexões pequenas, né? Em relação, por exemplo, a gente pode estar trabalhando com deflexões grandes, que no caso de molas, por exemplo, né? Tu vai estar projetando uma mola e essa mola vai estar submetida a uma deflexão muito grande, né? Isso é uma outra consideração. Isso entra dentro de molas, né? Dentro de uma análise de molas. Essa análise que a gente está fazendo aqui é uma análise de pequenas deformações, né? Então, em geral, na verdade, o deslocamento, de uma maneira geral, o deslocamento ou a rigidez do meu material, né, a resistência ao deslocamento, é o fator que regula o meu projeto de um componente e não a tensão. Muito bem. Aí a gente entrando em detalhes assim dos diagramas de momento-fletores, força cortante, né? Essas são equações aqui, equações diferenciais que governam esses comportamentos de viga, tá? Então a gente tem uma principal aqui, que é
que governa o comportamento de momento fletor. E se a gente derivar para cima, aliás, integrar ela, a gente vai integrando, a gente tem, integrando uma vez, integrando duas vezes, a gente tem o esforço cortante e o carregamento, né? E derivando, né? Derivando em relação a x para baixo, a gente vai encontrar a declividade e o deslocamento, que é a flecha, né? O deslocamento a deformação, a deflexão da viga. Né? Então, claro que a gente, na prática, assim, quer dizer, quando tu está falando em projeto, a gente vai utilizar dessas equações, só que através de um método normalmente computacional, né? Então, vamos dar uma analisada, né? Um carregamento distribuído, né? Um carregamento distribuído. Eu vou pegar um ponteiro laser. A gente tem um carregamento distribuído, onde a gente tem, então, o esforço cortante, o momento fletor, a declividade, né? A declividade. O que é a declividade? Se a gente tem uma viga, né? Essa viga ela vai ter um comportamento aproximadamente assim, né? Então, o que é a declividade? É justamente esse ângulo aqui, né? O ângulo que a tangente ali está fazendo com a horizontal, né? É a declividade. Que é esse cara aqui. E essa declividade, nesse caso, ela vai ser zero, né? Ela não vai ter declividade justamente no ponto máximo aqui de deflexão, que vai ser aqui, ó. Aqui, tendo uma declividade zero, né? Então, a declividade zero vai ser justamente no máximo momento fletor, né? Essa vai ser a declividade. E assim como nós vamos ter uma deflexão máxima quando a declividade for igual a zero, né? Nós vamos ter uma deflexão máxima. O que eu quero dizer é que, na verdade, essas equações aqui, elas estão interrelacionadas, né? Que são as geradoras dos nossos gráficos, e elas estão interrelacionadas, tá? Só que aí existem métodos, diferentes métodos para a gente calcular essas equações aqui, né? Existem, para calcular deflexões, né? Existem diversos métodos, a gente vai ver dois métodos aqui. O primeiro método é o método da superposição. E aí, teve alguns os autores aí de livros e em bibliografia, a gente encontra resoluções para essas equações aqui em casos gerais, assim, em casos simples, né? Por exemplo, quando tu tem uma viga engastada e um imbalanço, né, um carregamento na ponta, a gente consegue determinar o momento fletor, né, momento fletor e as reações, né, esforço cortante também, né, o momento fletor em qualquer ponto da viga, a deflexão em qualquer ponto da viga e a deflexão máxima, né? Então ele já calcula para nós, já nos dá uma equação pronta para determinar onde é a máxima deflexão, por exemplo, né? E aí eu vou comparar com aquela deflexão permissível, né? A deflexão que eu permito dentro do meu projeto. Aqui tem outro caso, né?
uma carga já, uma viga em balanço, com uma carga a meio, né, e a extremidade livre, tu tem um outro resultado lá daquelas integrações. Assim a gente vai, né, uma viga engastada e um carregamento distribuído, né. Então a gente consegue calcular o momento fletor máximo, né, no momento fletor máximo e o momento fletor em qualquer ponto da viga, né? Desde que a gente saiba o carregamento, que ele consegue determinar o carregamento e determinar a distância que eu quero, né? L é a distância total e X é a qualquer ponto dessa viga aqui. Outros exemplos aqui, uma viga biapoiada, né? Apoio simples e carregada no centro, né? A gente tem uma deflexão máxima, né? Essa deflexão aqui, essa distância aqui. Quando temos um carregamento deslocado para um lado ou para o outro, né? A gente tem uma outra. Aí a gente faz uma análise diferente um pouquinho. A gente pega do trecho A até B, a gente usa essa equação, e do trecho de B até C, a gente usa essa outra equação aqui. Porque nós temos curvas diferentes, né? Ele está deslocado. Aqui a gente tem um momento fletor, aqui a gente tem curvas iguais, né? De momento fletor, mas aqui, como essa força está deslocada, a gente tem momentos fletores de curvas diferentes. Então são equações, né? Então são equações diferentes. Um carregamento distribuído, né? Biapoiado. Aqui é um biapoiado e um momento. Não, o que é isso aqui? Apoio simples, 2 apoios, carga de momento fletor A, B e C. Aqui 2 forças, né? 2 forças. Enfim, e por aí vai. Aqui uma viga engastada, né? Aqui o engaste. Aqui o engaste em um apoio simples e uma força. E essa força nesse caso aqui é a meio e nessa aqui é deslocada, né? Então tu tem equações diferentes. Aqui tu tem uma força deslocada, né? E aqui tu tem uma força a meio entre um engaste e um apoio simples. Engaste, apoio simples e um carregamento distribuído. Aqui 2 engastes, né? 2 engastes e um carregamento no centro, né? Isso são as vigas estaticamente indeterminadas, né? Bom, então é isso. Então essas são resoluções, né? São resoluções gerais para aquelas equações lá, tá? E a gente pode usar delas para determinar essas deflexões. Claro, hoje em dia, né, tu imagina determinar isso para uma estrutura metálica, né? Tu pegar um deck metálico, né, um piso, né, uma estrutura de piso, cheia de vigas, né? E aí para cada viga dessas, tu tem que calcular uma por uma, né? Então acaba se tornando um trabalho um pouco mais, muito trabalho, muito trabalho para fazer na mão, né? Dá para fazer, mas hoje tu tem uso dos softwares, né, que fazem isso, né? Os softwares de estruturas metálicas especificamente, né? Softwares
de análises. Por exemplo, o SolidWorks consegue fazer alguma análise, né? Depois tem outros softwares como o ANSYS, que faz uma análise mais... são dedicados a elementos finitos, né? Análise de elementos finitos. Tá? Então, o que a gente tem é que a nossa viga, né, o nosso material, a gente tem uma força e uma deformação, né? E a gente trabalha aqui dentro do regime elástico, né? Na curva do... Aqui teria uma sequência do nosso gráfico. Aqui, né, seguiria o gráfico. Mas a gente está trabalhando vai trabalhar em projetos, né? No regime elástico. Bom, se a gente tem uma força e a gente tem uma deflexão, vou chamar de Y aqui, ou também posso chamar de, que vai aparecer aí também, eu peguei de diferentes fontes essas equações, né? Ou delta, né? Então a força é igual ao meu deslocamento. Só que vai entrar um fator de proporcionalidade aí, que é a minha rigidez, né? E isso aqui, se vocês analisar, é a mesma equação da mola, né? A equação da energia da mola. Força é rigidez da mola vezes o deslocamento da mola, né? Não sei se vocês se lembram disso, mas essa é uma equação da mola. E a gente trata os materiais no regime elástico como uma mola, porque se tu parar para pensar, ela se deforma e volta ao seu estado original. Se deforma, quando solta o carregamento, ela volta ao seu estado original. É uma mola. Uma viga, né? Uma viga é uma mola. Pode ser considerado um comportamento de mola. Assim como aquelas molas de caminhão, ou mola balestra, que chama, né? Ou feixe de molas. É uma mola. Na verdade, nada mais é do que um amontoado de vigas, né? Aquelas vigas balestras. É um amontoado de vigas, né? E então é isso. Então a gente tem a gente depende da nossa rigidez e essa rigidez está diretamente relacionado ao nosso módulo de elasticidade, né? O famoso módulo de elasticidade. Muito bem. Então a nossa rigidez, né? A nossa rigidez que está relacionada com o nosso módulo de elasticidade, ela vai ser força sobre deslocamento. Lá lá no início, lá nas resistências dos materiais, lá no início, numa condição de tração e compressão, vocês lembram que a deflexão de uma viga submetida à tração, por exemplo, né? Ela é basicamente o produto da força vezes o comprimento da viga divididos pela área da seção transversal e o módulo de elasticidade, né? A gente consegue determinar o quanto que ela vai se deslocar, né? Se a gente transportar vezes, vou botar y aqui, y. Se a gente pegar esse deslocamento aqui, né, e a gente pegar e analisar isso aqui, ó, a gente pode chamar isso aqui de K. Ou seja,
o deslocamento, e se eu jogar essa parcela aqui para esse lado, né, eu vou ver que a força é igual ao deslocamento vezes uma rigidez. Eu posso chamar essa parcela aqui de rigidez, né? E a rigidez é o quê? É algo geométrico em relação ao meu componente, que é a área da seção transversal e o comprimento, e o meu módulo de elasticidade, né? Meu módulo de rigidez também. É a rigidez da minha viga. E eu posso transferir isso para tração e compressão, né? Onde o meu deslocamento angular é o torque vezes o comprimento, divididos pelo módulo módulo de elasticidade ao cisalhamento. Agora, esse G, eu esqueci o nome dele agora, me fugiu. É o módulo de torção, né? De elasticidade na torção e o momento polar de inércia. Esse é o deslocamento angular em relação a uma torção, né? Então a gente pode chamar a rigidez, nesse caso, né, que também é uma mola, né, a rigidez a partir de fatores geométricos, né, L e J são fatores geométricos, e G, que é a nossa rigidez, né? G, que é a nossa rigidez. Então a gente faz muito esse comparativo com uma mola, né? Essa equação de mola. E a curva abaixo aliás, a área abaixo da curva representa o quê, né? Representa uma energia. Lembra que a tenacidade, né? Se a gente pegar uma curva aqui, a tenacidade da tensão-deformação, a tenacidade é a área abaixo dessa curva aqui, né? A tenacidade do material, né? E a tenacidade, ela é medida, por exemplo, pela energia, né? Ela é na verdade, a área abaixo da curva é uma representação de energia, né? Uma energia necessária para realizar uma determinada deformação, tá? Então, se eu analisar esse gráfico aqui, vou pegar um apontador laser. Se eu analisar esse gráfico, eu tenho uma energia aqui, ou seja, eu tenho uma força média, né? A área abaixo do gráfico é o quê? É a força vezes base vezes a altura divididos por 2. É o que está escrito aqui, né? A energia, aqui, a área abaixo dessa curva, força vezes deslocamento, é base, y, vezes a altura, a força, divididos por 2, né? Já que é um triângulo isso aqui, né? Essa é a minha energia. Se eu pegar esse y e substituir por k, pegar esse y aqui e jogar para cá, eu tenho, a partir dessa equação aqui, né, arrumar essa equação em função de y, né, eu vou ficar com f ao quadrado sobre 2k. Então a minha energia, eu relaciono a minha energia com a minha força e a minha rigidez, né? Então eu não preciso medir deslocamentos, desde que eu conheça a minha força, desde que eu conheça a minha força aplicada e conheça o meu módulo de elasticidade do meu material e a geometria dele, eu consigo determinar a rigidez. Então eu consigo determinar uma energia necessária para deformar meu material, certo? Então, na tração-compressão, essa energia aqui... claro, se a gente analisar tração e compressão, nós vamos pegar F ao quadrado sobre 2 e vamos colocar nossa rigidez, né? Vamos pegar o nosso K aqui
e vamos colocar o K aqui, né? Esse aqui é o nosso K. Para uma torção da mesma forma, né? Para uma torção, a gente tem aqui, esse aqui, a gente tem o torque. O torque ao quadrado sobre 2, né? F ao quadrado sobre 2, então torque ao quadrado sobre 2. E a minha rigidez, que está relacionada com o meu momento polar de inércia, e o meu, esse aqui que eu esqueci o nome, que é o módulo de elasticidade para torção. Sei lá, não me lembro. E onde é que eu quero chegar com isso, né? Na verdade, eu vou chegar num segundo método de resolução dessas deflexões. Né? O primeiro método é a partir dessas equações já resolvidas, né? Resolvidas, e que a gente vai ver que a gente vai usar um método chamado método da superposição, usando essas equações aqui, essas equações já resolvidas. E nós temos um segundo método, que é o método de Castilhano, né? Que você já deve ter ouvido falar do teorema de Castilhano. Já ouviram falar do teorema de Castilhano em resistência dos materiais? Ou em algum lugar na universidade, na Anguera? Pergunta. Eu Já não. ouviram falar? O nome sim, mas a gente não chegou a aprender isso não. Uhum. Beleza. O teorema de Castilhano, ele justamente trabalha com essa questão aqui, energética. Por que que eu estou tocando nesse assunto e eu não vou aprofundar nisso aqui? Eu vou tentar tratar ele de maneira mais básica, assim, de maneira mais superficial. Mas, assim, por que que eu estou colocando ele, né, como uma segunda alternativa? Né, porque dessa forma, a gente determinar deflexões em vigas, a gente está limitado a isso que eles estão nos apresentando aqui, né? Existem mais bibliografias, existem bibliografias que são mais completas em relação a esses modelos de carregamento aqui prontos, né? Que na prática não foge muito disso, né? Se tu for analisar os tipos de carregamento que surgem, né? Em eixos, vigas e componentes, pinos, enfim, componentes de máquina de uma maneira geral não são muito diferentes disso, mas pode ser que eles venham a ser diferentes, né? E esse cara ele consegue calcular deflexões a partir de um método da energia, né? Desse método de pensamento assim a partir de uma questão energética dentro da deformação, né? E ele também é bastante útil com auxílio computacional, por exemplo, um programa aí de cálculos, né? O MATLAB, por exemplo, né? Desde que tu saiba programar com ele, o MATLAB ele vai conseguir, tu consegue trabalhar com essas equações de maneira mais ele consegue ser mais generalizado, ele consegue trabalhar com qualquer situação, com qualquer caso, né? Então, ele é muito melhor, né, na verdade. Ele é mais chatinho em relação ao entendimento, em relação ao desenvolvimento, né, dele, manual, por exemplo, mas se tu tem um programa de computador, ele é muito bom, né? E sempre vale a pena a gente saber do que se trata essas coisas, né? Então, o que que diz o teorema de Castilhano, né? Ele diz o seguinte, que, que quando há forças atuando em sistemas elásticos, né? E aqui a gente está falando em sistemas elásticos, sujeitos a pequenos deslocamentos, né? A gente não está considerando grandes deslocamentos. Grandes deslocamentos seriam molas, tá? É projeto de molas, né? Quando há
forças atuando em sistemas elásticos, sujeito a pequenos deslocamentos. O deslocamento correspondente a qualquer força, ou seja, o deslocamento, aquela flecha que a gente estava considerando, né? Deslocamento. O deslocamento correspondente a qualquer força, claro, eu apliquei uma força, gerou um deslocamento, né? O deslocamento correspondente a qualquer força na direção da força, né? Ou seja, esse deslocamento aqui, né? O delta, na direção da força que eu apliquei, né? Na direção da força, é igual à derivada parcial da energia de deformação total em relação a qualquer força, aquela força. Ou seja, a derivada da energia, o deslocamento de um determinado ponto, um deslocamento devido a uma força, né? Um deslocamento na minha viga devido a uma força, é a derivada parcial daquela energia que a gente estava calculando em relação a essa força. Né? É isso que ele diz. E aí a gente aplicando o teorema de Castilhano aqui, fazendo uma aplicação bem básica, assim, bem simples, para tração e compressão. Tração. A energia, a derivada parcial da energia. Então pegamos a energia, pegamos essa aqui, para tração e compressão, e jogamos aqui, ó. Se a gente derivar em relação à força, e aí eu vou pegar uma borrachinha aqui para apagar isso aqui. Derivando em relação à força, tudo isso aqui é uma constante, realmente é, né? Porque é um fator geométrico, só é uma rigidez aqui, né? Tudo isso aqui é constante, sai fora, né? Sai fora da derivada. Fica só a força, né? Em relação à força, porque é a força que é a variável. Se a gente derivar isso aqui, vai sobrar, que é justamente aquela equação que a gente conhece do deslocamento, né? Em tração e compressão. Ou seja, a partir de um método de derivação, né? A partir de um método de derivação, peguei a teoria do cara, né? Peguei a teoria do cara e apliquei uma energia de tração e compressão. Essa energia que a gente tinha discutido aqui. Área abaixo da curva, aquela coisa toda, né? Pegamos a rigidez, jogamos aqui, né? Então a gente chega nessa. E o que eu quero demonstrar com isso, e aqui é a mesma situação, só que para torção, né? O que eu quero demonstrar com isso é o seguinte: é que essa equação aqui, ela vale para qualquer situação, né? Ela avalia qualquer situação de carregamento. Por exemplo, se eu tenho um eixo escalonado, vamos considerar um engaste aqui. Pode ser. E eu tenho uma força aqui. E esse aqui é o meu ponto, vamos chamar isso aqui de ponto A, e aqui é o ponto B. Né? Essa é uma situação que que essas nossas equações aqui não descrevem, né? A gente tem que
qual é o meu deslocamento de A, qual é o deslocamento que vai ter em A, né? A minha deflexão que vai ter em A, e qual é a minha deflexão que vai ter em B, né? Esse é um caso genérico em que tu consegue, a partir do castilhano, do método do castilhano, determinar esses deslocamentos. Muito bem, esse é um método, tá? O outro método que eu estava falando é o método da superposição, que é um método mais direto, né? O que acontece? Determine as reações e a deflexão em função de x pelo método da superposição. Esse é um outro método. O método da superposição usando aquelas resoluções prontas lá que a gente encontra em livros, tabelas, enfim. Então, o que a gente quer? A gente quer determinar as reações e a deflexão em função de x. Não vamos nem calcular a deflexão, nós vamos deixar ela em função de x, né? Pelo método da superposição. Tá. Qual é a situação aqui? É que a gente tem uma viga biapoiada, um carregamento distribuído, e uma força concentrada, né? Então a gente tem uma sobreposição de efeitos, né? Um efeito do carregamento distribuído e um efeito de uma carga concentrada. Queremos então determinar a deflexão o estado de deflexão dessa viga aqui, né? Para ver, e aí a gente vai estar falando aqui, ó. Bom, depois eu falo sobre isso. Vamos lá. Então a gente quer saber as reações, né? Como é que a gente calcula as reações? Pelo método da superposição. Então a gente tem que achar algo semelhante com esse aqui, né? Lá daquelas tabelas. Então é uma viga de apoio simples e carregamento distribuído, e apoio simples e uma força concentrada deslocada aqui, né? Pelo que ele está mostrando. Então vamos lá. R1. E carregamento distribuído. Bom, R1 igual a R2, né? Aqui a gente tem um modelo lá, né? Só para carregamento distribuído, né? A gente pega para carregamento distribuído. Então, R1 e R2 é o carregamento vezes o L, né? Vezes o comprimento, divididos por 2. Se a gente pegar esse aqui, ó, que é o outro caso, é um biapoiado, né? Apoio simples, com uma força concentrada deslocada do meio, né? Então a gente tem que o R1, a reação 1 vai ser essa equação aqui, e a reação 2 vai ser essa equação 2 aqui. Então o método consiste basicamente, vamos só lembrar desse aqui e desse aqui. Então o método consiste basicamente em a reação em 1 é aquela parcela da força concentrada mais a parcela da carga distribuída. A reação em 2 é a parcela à direita da carga deslocada, né? E mais a parcela da carga distribuída, né? Então, isso é um método para determinar reações por superposição, tá? Usando aquelas tabelas. Qual vai ser a minha deflexão por superposição? Nós vamos pegar... O que a gente tem aqui, né? Se a gente analisar só o carregamento distribuído, a gente tem uma coisa só, né? A gente tem um trecho só. Agora, se a gente analisar o carregamento concentrado, a gente tem que analisar de A até B e depois de B até C. Vamos dar uma olhada nisso, né? Agora a gente quer analisar a deflexão, então. A deflexão, em qualquer ponto da viga, né, é dada por essa equação aqui, né? Aqui, no caso, a gente pode determinar a deflexão máxima, né? Mas a gente quer, na verdade, deixar em função de x isso.
Está aqui a nossa deflexão. Aqui a gente tem outras equações de deflexão. A gente tem uma equação de deflexão de A até B, né? Porque a gente tem uma curva, um tipo de curva, porque essa força está deslocada do meio. De A até B, a gente tem essa equação. E de B até C, a gente tem essa equação aqui. Então, a deflexão de A até B e a deflexão de B até C. Né? Elas têm o mesmo corpo aqui, né? Basicamente, mesma constante aqui. Mas elas mudam aqui um pouco nas distâncias. E aí ela vai nos dar essa equação aqui, né? Aliás, não está aqui a deflexão, mas é isso. Então vamos ver, vamos lembrar da outra lá. WX sobre 24EI, e aqui é FBX sobre 6EI, L. Então, analisando o trecho de A até B, a gente tem aquela equação, né? Aquela FBX sobre 6EIL, mais devido ao carregamento distribuído. Né? Então, a gente consegue determinar a deflexão em qualquer ponto desse primeiro trecho aqui. E de B até C, a gente tem aquela outra equação, né, no trecho de B até C, e a mesma equação para carga distribuída. Né? E um simples somatório. Então, tudo a gente tem o X, né, que a gente quer saber o local, né? O A a gente vai ter também essa posição aqui. O L a gente tem, que é o comprimento da via, tudo a gente tem, né? Isso aqui a gente colocando num sistema que resolve equações, um programa que resolve equações, a gente consegue determinar uma curva aqui, por exemplo. Tá? A gente consegue determinar a máxima deflexão. Então é isso. Então a gente tem que o nosso projeto ele vai circular nas duas condições. Uma é determinar tensões, né? Tensões principais admissíveis, né? Que vão ser as nossas tensões admissíveis. Não podemos passar daquelas tensões principais. E o outro critério que vai ser dominante, na verdade, é o critério das deflexões. Né? O meu projeto vai permitir um máximo de deflexão. Né? E varia de cada projeto. Né? Se eu tenho uma caixa redutora, por exemplo, essas engrenagens elas vão fazer uma força tangencial, que vai fazer uma flexão, vai fazer uma deflexão na minha viga, né? No meu eixo. Agora, qual é a deflexão que eu posso tolerar nessa? Alguma deflexão ela vai ter, mas qual é a deflexão que eu posso tolerar? Né? E algo interessante também nisso aqui é que se eu, por exemplo, dimensionei um eixo pelas minhas tensões principais. Cheguei lá e dimensionei pelas minhas tensões principais, achei um diâmetro, fui verificar minhas deflexões e não atendem, né, naquele diâmetro. Né? Só que, ela está tendo uma deflexão muito elevada. E eu estou falando de um aço. Né? Se eu trocar de material, aliás, se eu pegar um aço 1020, bom, eu achei um aço 1020, ok, achei um diâmetro. Mas ele está defletindo demais. Então eu vou usar um aço 1070, um aço muito mais duro, por exemplo, um aço com maior limite de escoamento, um aço com maior teor de carbono, enfim, maior dureza.
na verdade, isso não vai importar, né? Os limites de escoamento, ou a dureza do material, ou o teor de carbono, o que seja, não vai importar. O que vai importar é o módulo de elasticidade. E o módulo de elasticidade, ele é igual para todos os aços, né? Então, se eu dimensionei meu eixo lá para as tensões principais, está flexionando demais, não adianta eu trocar de aço. Eu tenho que mexer na minha bitola, né? Eu tenho que mexer no diâmetro do meu eixo. Eu posso trocar de material, né? Posso pegar um cobre, posso pegar um alumínio, posso pegar, sei lá eu, outro tipo de material. Mas se eu estiver falando de aço, e os aços eles têm o mesmo módulo de elasticidade, não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada, porque ele está falando, a gente está falando aqui de deflexão e a gente está falando de rigidez. E quem manda na rigidez é o módulo de elasticidade. Tá? Então, se eu encontrei um diâmetro de eixo pelas minhas tensões principais e esse eu verifiquei que ele está flexionando demais, eu tenho que mexer na minha bitola, né? Tem que aumentar minha bitola. Ou mudar de material, né? Sair do aço e ir para outro material, né? Se eu estou falando de uma viga I, por exemplo, perfil I, né? Dimensionei lá, achei um perfil I, tá, mas ele está com uma deflexão excessiva. Não adianta eu sair de um perfil I de aço de baixo carbono, um perfil I, sei lá, um comum aí de esses A33, né, que é os viga aí estrutural comum, né? Não adianta eu chegar, não, eu vou pegar uma viga então de um aço naval, de um aço a STM A572 grau, não sei o que, né? Mudar o meu aço, não adianta mudar o aço, né? A gente tem que mudar é a bitola, né? É a bitola. Entendido isso aí, pessoal? A importância da deflexão? Alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa? Jordano, vai fazer algum exercício sobre isso aí? Vou fazer. Não Beleza. preparei aqui para hoje, mas vou fazer uns videozinhos extra para a gente fazer uns exercícios aí. Beleza. Que a gente fixa mais fazendo exercício sobre isso aí. Sim, sim, sim. Mas, primeiramente, a gente faz uma introdução teórica aí, Tá, beleza. tá? Tá, pessoal? E aí, voltando aqui, ó, livros de projetos de máquinas, tá? Eu vou passar aqui e vou compartilhar de novo. Esse é um deles, tá? Juvenal. Esse é outro deles, Elementos de Máquina de Shigley. E esse é outro deles, Norton. Tá? Esses três. Se eu não me engano, eu passei para vocês o link para baixar esses livros. Vocês têm esses livros baixados ou não? Tem Na sim. biblioteca a gente tem, na biblioteca a gente tem esse livro aqui. Acho que esse aqui também, cara, eu acho que tem todos na biblioteca. Mas assim, ó, quando vocês precisarem de uma referência para elementos de máquina, precisar se aprofundar em assuntos de projetos de máquinas, tá? É esses três aqui, tá? Esses são os caras. E aí cada autor, ele vai tratar de uma maneira diferente cada assunto, sabe? Se a gente estiver falando, por exemplo, tem um que explica melhor esse método de Castilhano que o outro, né? Vai depender da tua adaptação em relação à linguagem do autor, tá? Então, enfim, aí é com vocês. Todos são bons esses livros aqui, cara. Eu acho que esse cara aqui depende, cara. Cada capítulo eles tratam diferente, de uma maneira diferente, a mesma coisa.
e às vezes facilita, é mais fácil tu aprender uma coisa com um do que com outro, assim, enfim, né? É uma questão de adaptação com o autor, né? Com a linguagem dele. Eles vêm de universidades diferentes, né? Formas de trabalho diferentes, então esse cara aqui, por exemplo, o Juvenal, ele trata essa parte de deflexão, ele usa muito exemplos de deflexão fazendo strain gauges, né, com aqueles extensômetros, né, medindo formas de tu posicionar os extensômetros e medir deformações, enfim, ele trabalha muito dessa forma. Esse Stigley aqui já trabalha melhor um pouco a parte do castilhano, né? Já exemplifica bem a parte do teorema de Castilhano e por aí vai, né? Então, esses aqui são as referências de elementos de máquina, projetos de máquinas, tá? Se quiserem comprar, recomendo. Um deles, pelo menos. Esse aqui é muito bom. Esse Stigley aqui, recomendo. Certo, pessoal? Eu vou preparar uns exercícios para nós aí, para a gente ficar brincando um pouco em cima dessa questão aí. A gente tem que ver bastante coisa ainda. Vou fazer uns vídeos extras aí, tá? Ô, Jordano, esses exercícios aí essa semana? Hoje é sexta-feira, né? Não, a semana que vem agora. Pretendo colocar alguma coisa assim. Pretendo colocar. Certo, pessoal? Feito? Dúvidas? Colocações, reclamações? Ô, Espero Jordano, não ter assustado vocês aí. essa tua disciplina tem proficiência? Não, não tem. Não? Não. Beleza. Acho que não sei. Vou te dever, na verdade. Mas acho que não. Proficiência é o Beleza. quê? Tu tem que... O que quer Aquela dizer ter provinha lá proficiência? que a Anguera faz, que na segunda parte do semestre ela custa 50% da avaliação. Não, essa é uma disciplina DIB, né, cara? Então, provavelmente não tenha, né? Sei lá se disciplina DIB... É porque que acontece? As provas de Hum. proficiências iam ser para agora, dia 18, parece. 18 ou 19. Uma coisa assim. E daí, pelo que o Rodrigo falou, parece que não vai ter mais. E aí vai ficar a critério do professor, entendeu? Os 4.000 pontos, ao invés dos 2.000 pontos. Aí eu queria saber se tu ia fazer, sei lá, um trabalho, uma prova. Não, mas não vou... Não é comigo isso aí. Eu não tenho essa... Eu Beleza. não tenho isso aí. Essa disciplina não está na... Deixa eu ver aqui. Disciplinas por unidade com regra de avaliação continuada, é a mesma coisa? Eu acredito que sim. Avaliação continuada. Regra... Como é que é o nome? Tu te referiu à proeficiência, né? Proficiência, prova. Isso. Proeficiência. Tia, eu acho que não, cara. Não tem. Senão eu saberia. Aham. O que tem aqui, ó. Tu faz máquinas de fluxo? Faço. Ah, essa então, essa tem. Aqui, ó. Porque tem aqui, ó, disciplinas por unidade.
com a regra de avaliação continuada. Regra de avaliação continuada tem aqui para mim. Que é física geral experimental, resistência dos materiais, máquinas térmicas 1, máquinas de fluxo, controle de vibrações, pesquisa operacional e simulação. Então essa Acho que disciplina todas não as tem. matérias são com base nessa avaliação continuada, porque tudo tem que fazer desafio nota máxima, pelo menos para minha turma. Pra gente também. Já Eu acho tem, acho que 3 semestres que a gente tem feito isso. Pra mim foi o primeiro.